Fala pessoal, aqui quem fala é o professor André Silva e nesse terceiro vídeo nós vamos abordar as características dos fatos sociais, os tipos de fatos sociais. Assim, os fatos sociais exercem um grau de coerção social, ou seja, levam os indivíduos e grupos a se conformarem com as regras sociais. Eu dei o exemplo na aula passada do idioma. Então, na sociedade brasileira, não posso de maneira alguma querer falar francês, espanhol, mandarim, árabe, porque aqui a regra para que eu possa me comunicar dentro da sociedade brasileira, qual eu estou inserido, é o português. Do contrário, simplesmente eu vou ter dificuldades de convivência. Entendeu? E isso vale para qualquer outra sociedade, né? Quem mora nos Estados Unidos tem que se comunicar com o inglês, tem que saber o inglês. Então, veja que quando você nasce, né, que você passa a ser inserido, né, no primeiro grupo social que é a família, né? O pai, a mãe, o avô, a avó, o responsável já começa a se comunicar através das primeiras palavras no idioma da sociedade onde você está inserido. Então, é uma coerção social. Veja que aqui é um fato social, ali a gente sabe que é um construto humano, que se impõe sobre nós, consciente ou não, mesmo que eu tenha percepção ou não. Né? E quando eu deixo por exemplo, de me conformar, né? Quando eu não quero me conformar com essas regras que são impostas na sociedade a qual eu vivo, na qual eu estou inserido, simplesmente acontece o que Durkheim vai chamar de sanção social, que é essa punição. Então, a sociedade de imediato vai reprovar. Se eu for querer falar inglês porque eu acho o português feio, simplesmente a sociedade vai me reprovar. Ela vai aplicar uma sanção. A gente vai escutar, por exemplo, alguém dizer: por que você quer falar inglês se aqui a gente fala português? Não é isso? Então, já vai acontecer uma postura de reprovação da parte dos indivíduos que estão na sociedade brasileira. Né? Então, é só um exemplo simples para você entender o que é a coerção social. Né? E os fatos sociais também se caracterizam pela sua exterioridade. Então, ao mesmo tempo, os fatos sociais são exteriores, têm uma existência anterior e independente dos indivíduos. Vamos dar um exemplo de novo com a língua portuguesa. Antes de eu nascer, todo mundo aqui no Brasil já falava o português. Então, eu nasci, passei a ser inserido através do primeiro grupo social, a qual todo indivíduo, quando nasce, passa a ser inserido, que é a família. Então, eu vou ter que falar o português, se eu quiser me comunicar com as pessoas dentro da minha sociedade. E esse idioma já existia antes de mim, por isso que ele é exterior. Exterior. Ele tem uma existência anterior e independente de mim enquanto indivíduo. Então, quando nascemos, uma série de regras e elementos socioculturais, né, já existia antes de nós, não é? E aí eu dei o exemplo, né, como a linguagem, os hábitos de mesa, né, comer com garfo, faca e talher. Antes de eu nascer, esses hábitos já existiam. E posteriormente, depois que eu morrer, eles vão continuar existindo. Então, isso é a exterioridade. Para fechar, por fim, os fatos sociais devem ter um grau que pode ser variável de generalidade. Um fato social é geral
e sua ação se estende para um grande grupo de indivíduos ou mesmo para a totalidade de uma dada sociedade. No idioma português, ele é falado por todos. Veja que eu estou usando o mesmo exemplo. Ele é falado por todos, veja, a generalidade. Ele é falado por todos ou quase todos, né? Porque tem aquelas tribos que são dentro do nosso território que não fala o nosso idioma, o idioma oficial, inclusive. Não é isso? Por quê? Porque é falado pela maioria. Fomos colonizados, né, pelos portugueses. Então, o fato social, ele é geral, ele tem a sua generalidade. Por quê? Porque ele se estende para um grande grupo de indivíduos ou para uma totalidade de uma sociedade. Ok? Espero que vocês tenham entendido.